Se existe um personagem que praticamente definiu o que é ser um super-herói, esse personagem é o Superman. Mas o que muita gente não sabe é que a história dele começa muito antes dos filmes, das animações ou até mesmo da fama mundial. A origem do Superman é, na verdade, uma mistura de sonho, dificuldade e muita criatividade. A origem de tudo: dois jovens e uma ideia. Tudo começou nos anos 30, durante a Grande Depressão nos Estados Unidos. Dois jovens amigos, Jerry Siegel e Joe Shuster, queriam criar algo grandioso, um personagem que fosse mais do que humano, alguém que representasse esperança. Curiosamente, o Superman não nasceu como herói. A primeira versão do personagem apareceu em um conto chamado The Reign of the Superman, criado por Siegel em 1933. Nessa história, o Superman era um vilão com poderes mentais. Só depois de várias tentativas e rejeições, os dois reformularam completamente o personagem, transformando-o no herói que conhecemos hoje. Foi só em 1938, na revista Action Comics #1, que o Superman fez sua estreia oficial e mudou a história para sempre. A origem do Superman dentro da história é tão icônica quanto o próprio personagem. Ele nasceu como Kal, no planeta Krypton. Seus pais, Joel e Lara, sabiam que o planeta estava prestes a ser destruído. Sem alternativa, enviaram o filho ainda bebê em uma nave para a Terra. A nave caiu em uma fazenda no interior dos Estados Unidos, onde foi encontrado por Jonathan Kent e Martha Kent. Eles deram a ele o nome de Clark Kent e o criaram com valores simples: fazer o bem, ajudar o próximo e nunca usar seus poderes de forma egoísta. E é justamente aí que está a essência do Superman. Ele não é herói por obrigação, ele escolhe ser. Os poderes, de onde vêm e como funcionam? Diferente de muitos heróis, os poderes do Superman têm uma explicação dentro do universo. Na Terra, sob o Sol amarelo, o corpo kryptoniano absorve energia solar, o que dá a ele habilidades como superforça, velocidade sobre-humana, visão de calor, sopro congelante, invulnerabilidade, capacidade de voar. Mas nem sempre foi assim. Nos primeiros quadrinhos, o Superman nem voava, ele apenas dava saltos gigantescos. O voo só foi introduzido depois, principalmente para facilitar as animações. Outro detalhe importante é que ele tem fraquezas. A principal é a kryptonita, um fragmento radioativo de seu planeta natal, que pode enfraquecê-lo ou até matá-lo. O traje, mais importante do que parece. O uniforme do Superman é um dos mais icônicos da cultura pop, mas ele não surgiu por acaso. Joe Shuster se inspirou em artistas de circo e homens fortes da época. Por isso, o visual original tinha colã azul, capa vermelha, cueca por cima da calça, botas vermelhas. O famoso símbolo no peito, o S, inicialmente era apenas uma forma de identificar o personagem. Com o tempo, passou a representar o símbolo da família El, e em algumas versões significa esperança. A capa, além de dar imponência, ajudava a dar sensação de movimento, principalmente nos quadrinhos antigos. O impacto nos quadrinhos. O sucesso do Superman foi imediato. Depois de sua estreia em Action Comics #1, ele se tornou um fenômeno. Isso praticamente criou o gênero de super-heróis como conhecemos hoje. Sem o Superman, provavelmente não existiriam personagens como Batman, Homem-Aranha, Homem de Ferro. Ele abriu caminho para toda uma indústria do papel para o mundo. Com o tempo, o Superman saiu dos quadrinhos e dominou outras mídias. Ele apareceu em programas de rádio, séries de TV, desenhos animados, filmes. Um dos momentos mais marcantes foi o filme de 1978, estrelado por Christopher Reeve, que consolidou o personagem como um ícone global. O que torna o Superman tão especial? Diferente de muitos heróis, o Superman não é movido por vingança ou trauma, ele é movido por valores. Ele representa esperança, justiça, bondade, o melhor da humanidade. Mesmo sendo um alienígena, ele é muitas vezes mais humano do que nós. E claro que a história do Superman não ficou apenas nos quadrinhos. Depois de dominar as páginas da DC Comics, ele se tornou um dos personagens mais importantes da história do cinema e também uma peça central da Liga da Justiça. O primeiro Superman dos cinemas.
Antes dos grandes filmes modernos, o Superman já aparecia em seriados antigos nos anos 40, mas foi em 1978 que tudo mudou, com o lançamento de Superman. O filme estrelado por Christopher Reeve foi um divisor de águas. Na época, muita gente achava impossível fazer um herói voando parecer real nas telonas, mas o filme surpreendeu o público. Inclusive, o famoso slogan do filme era "Você vai acreditar que um homem pode voar". E realmente fizeram história. Christopher Reeve virou para muitas pessoas o Superman definitivo. Ele conseguiu equilibrar perfeitamente o herói poderoso e o Clark Kent tímido e desajado. O sucesso foi tão grande que vieram continuações: Superman 2, Superman 3, Superman 4, Em Busca da Paz. Mas os filmes foram perdendo força com o tempo, principalmente o quarto longa, que recebeu muitas críticas. O retorno em 2006. Depois de anos longe dos cinemas, o herói voltou em Superman Returns, dirigido por Bryan Singer e estrelado por Brandon Routh. O filme tentou homenagear o Superman clássico de Christopher Reeve. Apesar de muita expectativa, o longa dividiu opiniões. Algumas pessoas gostaram da nostalgia, enquanto outras acharam o filme lento. E mais uma vez, a franquia ficou parada. O recomeço com Henry Cavill. Em 2013, a Warner Bros. Decidiu reiniciar tudo com Man of Steel. O filme trouxe Henry Cavill no papel principal e direção de Zack Snyder. Esse Superman era bem diferente das versões antigas. Mais sério, mais humano, mais dividido sobre seu papel no mundo. O filme mostrou bastante sobre Krypton, o conflito com o General Zod e o peso de Clark descobrir quem realmente era. A destruição final do filme gerou muita discussão entre os fãs, mas ainda assim marcou uma nova era para o personagem. Batman vs Superman. Em 2016, veio Batman vs Superman: Our Dawn of Justice. O filme colocou frente a frente Batman e Superman. A proposta era gigantesca, mas o filme dividiu muito o público. Mesmo assim, trouxe um momento histórico: a morte do Superman, inspirada nos quadrinhos de The Death of Superman. E também apresentou oficialmente outros heróis importantes: o Superman e a Liga da Justiça. E aqui entra algo gigante na história do personagem. Nos quadrinhos, o Superman é um dos membros fundadores da Liga da Justiça, ao lado de Batman, Mulher Maravilha, Flash, Aquaman, Cyborg e Lanterna Verde. Nos cinemas, isso aconteceu em Liga da Justiça. Após sua morte em Batman vs Superman, o herói retorna e participa da batalha contra Steppenwolf. Muita gente criticou o visual estranho do personagem no filme de 2017, por causa do famoso CGI no rosto de Henry Cavill. Em 2021, após muita pressão dos fãs, foi lançada Zack Snyder's Justice League. E aqui muita gente sentiu que finalmente viu a versão que queria. O Superman apareceu com o traje preto, inspirado diretamente nos quadrinhos. A versão foi muito melhor recebida pelos fãs. Por que o Superman continua tão importante? Mesmo com tantos reboots, mudanças e divisões entre fãs, o Superman continua sendo o coração da DC. Ele foi o primeiro grande herói dos quadrinhos, criou padrões para o cinema de super-heróis, e na Liga da Justiça ele sempre representa a esperança. Mesmo quando o mundo muda, o Superman continua sendo aquele símbolo clássico de fazer o bem. E talvez seja exatamente por isso que ele nunca sai de cena. Esse foi o vídeo, pessoal. Se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar seu like no vídeo e se inscrever-se no canal, ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Até a próxima, pessoal!